Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da fisiologia da contração muscular, né? Especialmente a contração do nosso músculo esquelético. Entretanto, o processo de contração muscular é muito similar entre os diversos tipos de musculatura. E o que vai estar mudando aí é justamente o caráter de inervação, a funcionalidade daquela musculatura, a força de contração, e cada tipo de músculo possui uma característica que os diferencia dos demais. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a musculatura esquelética, musculatura estriada esquelética, e vamos ver como é que ocorre esse processo de contração. Pois bem, inicialmente, né, como em toda aula, a gente fala a respeito da anatomia fisiológica, porque a gente não tem como compreender o funcionamento, a fisiologia daquele sistema, se a gente não conhece aquela parte, né, que é menor, ou seja, a parte mais funcional, a unidade básica funcional daquele sistema. E ao contrário, né, diferentemente de alguns outros sistemas que têm algum tipo de órgão macro, né, que é responsável por esse funcionamento, aqui a gente fala de unidades bem pequenas. Então, para a gente compreender a fisiologia do músculo, a gente precisa compreender as várias subdivisões que aquele músculo apresenta, né? Então, pois bem, a gente tem aqui que o nosso músculo ele vai ser dividido em fascículos, e cada fascículo vai abrigar um conjunto de fibras musculares. As fibras, por sua vez, apresentam muitas, até milhares de miofibrilas, as quais são divididas em unidades funcionais chamadas sarcômeros, e essas são as unidades básicas que promovem a contração muscular, como nós vamos ver adiante. Quando a gente fala de fibra muscular, a gente tem que ter isso aqui como um sinônimo de célula. Ou seja, cada fibra muscular é a célula que compõe aquele tecido que forma o nosso músculo, certo? E aqui, quando a gente fala de músculo estriado esquelético, ou seja, quando a gente fala de músculo estriado esquelético, a gente tem que essa fibra, cada fibra, ou seja, cada célula dessa, é inervada somente por uma única terminação nervosa. Ou seja, aqui temos a nossa fibra, né? Se a gente fosse representar aqui do ladinho, a gente tem a fibra, e cada fibra apresenta um único segmento de nervo ali para poder estimular a sua contração. E aí, cada parte dessa fibra apresenta uma estrutura celular característica. E aí nós temos o sarcolema, as miofibrilas, o sarcoplasma e o retículo sarcoplasmático, como as unidades funcionais, né? Ou seja, as partes principais daquela fibra responsáveis, de alguma forma, pela promoção da contração muscular. O que seria o sarcolema? Eu contei para vocês que a fibra muscular, ela consiste em um tipo de célula. Então, vamos supor que a gente tem aqui a fibra muscular, e ela não deixa de ser uma célula. O sarcolema vai ser a membrana que envolve aquela célula. Ou seja, é algo análogo à membrana plasmática das células. Então, temos aqui o sarcolema. Além disso, as fibras musculares apresentam miofibrilas, ou seja, são estruturas proteicas filamentosas,
certo? É como se fosse uma polimerização de vários aminoácidos para formar um tipo de proteína que são denominadas as miofibrilas. Se a gente olha para essa palavra aqui, ó, mio, vem de músculo, e fibrilas são as próprias fibras, certo? E aí, essas miofibrilas, elas têm uma responsabilidade muito grande no que tange a contração muscular propriamente dita. E aqui, a gente tem duas miofibrilas muito importantes que a gente precisa conhecer, que são a actina e a miosina. Miofilamentos também é um sinônimo das miofibrilas. Na verdade, eles são como se fosse uma parte menor dessas miofibrilas, certo? As miofibrilas, elas consistem em um grupo maior, e aí elas se agrupam, na verdade, né? Não sei se vocês estão vendo esses pontinhos aqui. É como se fosse um agrupamento desses diversos filamentos. Pois bem, quando a gente olha aqui para essas miofibrilas, a gente tem que pensar em actina e miosina. A actina, ela vai ser sempre esse filamento ó, mais fininho. E a miosina, ela vai ser sempre esse filamento mais grossinho. E esses filamentos, eles têm a capacidade de deslizar um sobre o outro, só que em direções contrárias. Isso quer dizer que o filamento de miosina vai para um lado e o filamento de actina vai para outro. Quando isso acontece, a gente tem o quê? O encurtamento da fibra. E a fibra fica mais contraída, caracterizando o processo de contração muscular. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre as características dessas miofibrilas. A miofibrila apresenta uma zona intercalada entre faixas claras e faixas escuras. As faixas claras são conhecidas como faixas isotrópicas, e aí nós temos o I de isotrópicas, caracterizando a faixa I. E de forma semelhante, as faixas escuras representam a faixa anisotrópica, começando com a letrinha A, determinando a faixa A. Do ponto de vista funcional, quando a gente coloca uma luz polarizada sobre essas faixas, nós temos que a faixa clara, ou seja, as faixas isotrópicas, permitem a completa passagem de luz. Dessa forma, independentemente da direção que a luz estiver incidindo sobre essa faixa, essas diversas polarizações da luz elas serão mantidas. Agora, as faixas escuras, intercaladas com as faixas claras, são as faixas anisotrópicas, ou seja, a luz polarizada não consegue passar por aqui justamente porque isso aqui forma uma barreira física que intercepta a passagem da luz polarizada, certo? Nós temos que a miosina, ela forma pontes cruzadas, que são projeções laterais. Já a actina, ela é interligada ao disco Z, que é a porção
que delimita o sarcômero. Então, vamos aqui olhar o que acontece aqui. Falamos lá sobre a faixa A, sobre a faixa I. A faixa A, ela é escura. Ela é escura. E por que ela é escura? Ela não permite a passagem correta da luz polarizada. E se a gente for olhar pelo tamanho das fibras, quem teria maior probabilidade de impedir essa passagem de luz? A molécula de quem? A molécula de miosina. Por quê? A molécula de miosina, ela é mais grossinha, enquanto a molécula de actina é mais fininha. Então, nas porções onde a gente tem maior quantidade de miosina, a luz vai ter dificuldade de passar. Então, a gente vai ter uma faixa anisotrópica. Então, aqui, ó, miosina, miosina. E aí, miosina também. Se a gente tivesse um foco luminoso aqui, uma lâmpada, incidindo luz nessa região, justamente por termos uma quantidade de miosina nessa região, a luz polarizada teria uma dificuldade de passar. Então, nós temos uma região anisotrópica. Já aqui, ó, nessa faixa aqui, a gente tem maior quantidade de quê? Actina. Então, a luz teria uma maior probabilidade de passar por essa região. Então, seria uma região isotrópica. E é o que está representado aqui, ó. Faixa anisotrópica e faixa isotrópica, porque permitem maior passagem da luz, certo? E aí, beleza. Essa molécula de miosina, ela tem uma característica importante. Olha aqui como é que ela é. Olha aqui como é que ela é. Ela apresenta uma região que apresenta um desvio. Essa região aqui forma o que a gente chama de pontes cruzadas, que são essas projeções laterais, né, que se desviam do eixo X, digamos assim. Certo? E outra porção importante é onde a gente encontra o disco Z. Quando as moléculas de actina se ligam umas às outras, elas formam uma faixa que faz justamente uma letra Z. Ó. É o que a gente chama de disco Z. E cada disco Z desse, ou seja, discos Zs subsequentes, discos Zs subsequentes delimitam uma unidade funcional chamada sarcômero. Essa aqui é a unidade básica funcional do músculo que permite a contração muscular. Ou seja, unidade funcional do músculo que permite a contração muscular. E ele é delimitado por dois discos Z intercalados ou subsequentes. Só que
Do ponto de vista até químico, né? Porque eu já contei para vocês diversas vezes que o que vai caracterizar, né, a estabilidade de uma molécula é justamente a sua natureza química, e não seria diferente com as estruturas celulares formadas por diversas moléculas que a gente possui no nosso corpo, certo? Proteína, lipídio, carboidrato, seja o que for, para poder ter uma configuração estrutural, a gente vai ter que ter algum tipo de estabilidade química que faça com que a molécula fique daquele formato, digamos assim. Só que, se a gente olhasse só para as moléculas de miosina e actina, elas não teriam estabilidade o suficiente para poder se manterem unidas. Não existiria estabilidade suficiente. Se a gente pensar em interação entre actina e actina, a gente teria, porque o que a gente tem aqui, ó? Disco Z. Disco Z. O disco Z permite que as moléculas de actina estejam fixadas em um ponto. Mas se a gente olhar aqui para a molécula de miosina, ela só se ligaria à actina em uma porção específica, e mesmo assim não é uma interação tão forte, ela precisaria de alguma outra coisa para poder ancorar ela nesse espaço. O que ancora ela nesse espaço? É a molécula de titina. Ou seja, a molécula de titina garante que a miosina tenha um ponto fixo onde? No disco Z. E assim a gente garante uma estabilidade estrutural ali naquele sarcômero. Outra coisa importante, sarcoplasma. O sarcoplasma é o líquido intracelular. É algo semelhante ao citoplasma das outras células. Só que nesse caso, é o citoplasma da fibra muscular. E por fim, nós temos o retículo sarcoplasmático. Nesse caso, dentro da fibra muscular, vamos voltar à nossa imagem. Dentro da fibra muscular, nós temos algo semelhante a um retículo endoplasmático, só que nós temos o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, que eu vou abreviar como RS, ele tem a função de armazenamento de cálcio. E esse cálcio, ele é importante para mobilizar o processo de contração muscular, como veremos adiante. E aí a gente vai para o mecanismo geral da contração muscular. Para esse músculo contrair, nós temos dois mecanismos muito importantes, que é o mecanismo geral e o mecanismo molecular. O mecanismo geral é algo mais macro, digamos assim, é o processo como um todo, enquanto o próprio nome já diz, né? O mecanismo molecular, a gente vai entender um pouquinho como essas moléculas, ou seja, essas proteínas, esses miofilamentos interagem entre si e interagem com outras moléculas energéticas, outras moléculas, outros íons presentes ali na fibra muscular, para poder propiciar o processo de contração. E eu vou adiantando para vocês, quem rege tudo é a própria química, certo? A química, a interação intermolecular, ela é responsável por caracterizar conformações específicas de proteínas que vão permitir ou não o processo da contração, certo? Pois bem, mecanismo geral da contração muscular. Nenhuma célula vai funcionar se a gente não tiver alguém de fora cutucando ela para ela poder agir, certo? A gente viu isso lá na contração do músculo cardíaco e aqui não vai ser diferente. Por quê? A célula só vai funcionar se algo de fora estimular a sua ação, ou seja, desencadear nela um processo de
ativação de um potencial de ação. Inicialmente, nós temos que fibras nervosas estão inervando alguma fibra muscular. Isso aqui é o axônio de um neurônio, certo? E tudo começa nele. E onde é que tá? De onde é que veio isso aqui? A gente tem que lembrar, ó. Nós temos aqui o nosso cérebro, né? Tronco encefálico, ponte bulbo, medula espinhal. Lá no cérebro, nós temos um neurônio motor superior, neurônio motor superior. E esse neurônio motor superior, ele vai chegar até a medula, e da medula vai partir um neurônio motor inferior, cujas terminações nervosas vão atingir quem? A fibra muscular. Para que o músculo da sua perna, do seu braço, se contraia, a gente tem que receber uma ordem de alguém. E a ordem, ela vem desse cara aqui, ó, do nosso cérebro. Certo? Através de quem? Desses neurônios motores superiores que estão localizados na região do córtex cerebral. Eles sofrem decussação piramidal, né? Vocês vão aprender isso depois, em algum momento da vida. Aqui a gente tem a região de pirâmide. Essas pirâmides se cruzam, quer dizer, essas fibras nervosas se cruzam, e é por isso que o estímulo que vem do lado direito do seu cérebro vai ser para contrair uma musculatura do lado esquerdo do seu corpo, certo? Enfim, a questão é, a ordem vem lá de cima e chega até aqui. Só que para a ordem vir lá de cima, a gente teve que passar, ó, por um processo de despolarização em todo mundo aqui, ó. Então, a gente tem despolarização com fluxo de elétrons, fluxo de elétron, fluxo de elétron, 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 elétron. Chegou aqui no meu neurônio motor inferior. Despolarizei. Esse neurônio aqui está todo despolarizado. E o que é despolarização? Quando a gente tem uma inversão da carga basal. Então, a gente passou aqui pela despolarização. E a gente tem que a membrana interna, que anteriormente era negativa, passa a ficar positiva. Desfiz o meu polo natural do neurônio e vou gerar um potencial de ação nesse neurônio. Certo? Quando isso acontece nesse neurônio, a gente tem ativação de canais de cálcio dependentes de voltagem. E o cálcio, ele começa a entrar. O que a gente vai ter aqui? Cálcio, 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 cálcio. Muito cálcio. Ocorre que o estímulo causado pelo cálcio vai promover um processo chamado exocitose. Ou seja, a célula vai jogar para fora, num português menos correto, mas ela vai tender a jogar para fora essas vesículas.
E não é bem jogar para fora, né? Se a gente parar para pensar. O que acontece na íntegra é que as vesículas presentes nos neurônios terminais vão se fundir a essa membrana desse neurônio. Nesse momento, o conteúdo armazenado nessas vesículas será lançado para essa região que a gente chama de fenda. Fenda o quê? Fenda sináptica. Certo? E o que essa vesícula armazena? No caso dos neurônios que promovem a contração muscular, a principal molécula armazenada é essa aqui. Essa molécula aqui é a molécula de acetilcolina. Acetilcolina na fenda, muita acetilcolina lançada na fenda. Quando a acetilcolina se encontra nessa região, ela apresenta alguém para interagir com ela. Isso aqui, ó, é um zoom, tá? É um zoom. É como se isso aqui fosse esse bracinho aqui do neurônio. Certo? E o que está representado aqui é como se fosse quem? O sarcolema. Ou seja, a membrana da fibra muscular. E lá no sarcolema, nós temos alguém para poder receber essa molécula de acetilcolina. Ou seja, são receptores da acetilcolina, mais conhecidos como receptores colinérgicos. Só que receptor de acetilcolina pode ser nicotínico ou muscarínico. Os receptores nicotínicos estão acoplados a canais que permitem a passagem de íons, canais iônicos. Já os receptores muscarínicos estão acoplados à proteína G. E quando a gente olha para essa característica, a gente tem que, nos receptores nicotínicos, a acetilcolina vai mandar abrir ou fechar o canal. Nesse caso aqui, ela vai mandar abrir. Já os receptores muscarínicos, a gente tem que promover a ativação de uma cascata grande de proteína G. Então, só pelo fato da gente olhar para isso aqui, a gente tem que a ativação do receptor nicotínico é mais rápida. E do muscarínico é mais lenta. Agora, quando a gente olha para a situação aqui, se a gente pensa, poxa, meu cérebro mandou uma ordem para eu poder contrair o músculo da minha mão. Vocês acham que isso é rápido ou é lento? É rápido, né? Então faz sentido a gente ter que tipo de receptor aqui, nessa região? Receptor nicotínico. Então, é o receptor que está encontrado na placa motora. Certo? Aí, pois bem, a gente teve o potencial de ação passando pelo neurônio, o neurônio secretou acetilcolina, a acetilcolina atuou no seu receptor nicotínico.
O receptor nicotínico que está aqui é um canal de sódio. E aí, vamos lá. Moléculas de acetilcolina, liberada pelo neurônio, e aqui membrana da fibra. E aqui, receptor nicotínico. Esse canal inicialmente está fechado. Então, a acetilcolina se liga aqui e o canal se abre. Esse canal específico ele vai permitir a entrada dos íons sódio. O sódio ele tem carga positiva, ele começa a entrar, e aqui, quando ocorre esse influxo inicial, a gente causa uma despolarização local. Porém, nessa membrana, nós não temos somente esse tipo aqui de receptor, certo? De canal de sódio. Nós também temos outros canais de sódio. Mas canais de sódio dependentes de voltagem. Quando ocorre essa despolarização inicial, esse canal que antes estava fechado, ele vai se abrir. Algo semelhante ao que aconteceu ali pela ação da acetilcolina. Só que, nesse caso, ele vai se abrir por essa despolarização local. Então, esse aqui é um canal de sódio dependente de voltagem. Abrir o canal, vai entrar mais sódio ainda. E o sódio que entrar por meio deste canal vai ser em maior quantidade. E aí, a despolarização não vai ser local. Não vai ser só nessa região aqui. A gente vai ter uma despolarização da fibra muscular como um todo. Então, um influxo de sódio. A gente vai ter aqui uma despolarização da fibra como um todo. Consequentemente, a gente vai desencadear o que nessa fibra? Potencial de ação. Esse potencial de ação vai se propagar por toda a membrana até atingir quem? O retículo sarcoplasmático. Vocês lembram o que ele fazia? O que tinha nele? Falei para vocês, ó. Retículo sarcoplasmático, ele armazenava cálcio. Então, quando a gente tem essa despolarização geral da fibra, a gente faz com que esse cálcio armazenado venha para cá. Para onde? Esse cálcio vai ser liberado para onde? Para o sarcoplasma. Nesse sentido, quando a gente tem um aumento da quantidade de cálcio ali no sarcoplasma, haverá uma maior probabilidade desse cálcio interagir com aquelas moléculas que eu falei lá no início. Quem são elas? A actina e miosina, né? Mais precisamente, ele vai interagir com a actina, certo? Ele vai interagir com pontos específicos da actina, que vai permitir com que a actina interaja com a proteína miosina. E aí uma vai se deslizar sobre a outra
promovendo o processo de contração. Porém, quando a gente fala de mecanismo fisiológico, a gente tem que isso não funciona para sempre, certo? Você contrai um músculo, mas você vai precisar, uma outra hora, relaxar aquele músculo antes de você contraí-lo novamente. Até porque, já pensou? Imagina se você contraísse o músculo da sua mão e você permanecesse com a mão fechada para sempre. Não ia dar, né? Você precisa abrir a mão para poder exercer outras funções. Nesse sentido, a gente tem que esse mecanismo, fisiologicamente, ele é interrompido. Uma hora, essa acetilcolina que se ligou aqui no receptor, ela vai se desligar. Até porque a gente tem enzimas, ó, que degradam a acetilcolina. Essa enzima aqui, ela degrada a acetilcolina para poder limitar um pouco a sua ação. Essa enzima se chama acetilcolinesterase. Ela limita a ação da acetilcolina. E aí, fisiologicamente, quando a gente tem a interrupção da ação da acetilcolina e a repolarização celular, o cálcio que foi liberado, ele vai ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. E aí ele vai ficar armazenado até que outro potencial de ação se propague. A célula também, a bomba de sódio e potássio também repolariza a fibra muscular, de forma semelhante ao que acontece em todas as outras células do nosso organismo. E esse processo ele é reiniciado até que tenhamos um novo estímulo. E aí tá os 8 passos do mecanismo geral da contração muscular. E aí a gente vem para uma parte um pouco mais aprofundada, certo? E aí, para a gente entender essa questão molecular da contração muscular, a gente tem que voltar um pouquinho para poder compreender, né, como funciona esse processo. Eu contei para vocês que, a partir do cálcio, o processo mediado pelo cálcio, é o deslizamento. E é esse deslizamento da molécula de actina sobre a molécula de miosina de forma contrária é que vai promover o encurtamento da fibra, que é o processo de contração. Beleza? E esse processo, ele é regido pelo ponto de vista químico. E é por isso que a gente está falando aqui de molécula. Quando a gente está em repouso, ou seja, quando a fibra muscular está em repouso, as forças que permitem a atração entre essas moléculas estão inativas. Forças atrativas entre quem? Entre molécula de actina e miosina. Então, em repouso, quando a fibra está relaxada, a molécula de actina está ali sobre a molécula de miosina, mas elas não estão se atraindo. Uma vez que a gente tem o potencial de ação na fibra muscular, a gente tem, consequentemente, a liberação de cálcio, e esse cálcio vai promover com que a molécula de actina tenha atração pela molécula de miosina. E aí, essas moléculas elas vão caminhar uma em direção à outra, certo? Com caminhos opostos, digamos assim, promovendo o encurtamento dessa fibra. E outra coisa importante é, sem energia a gente não consegue fazer nada. E a energia primária para esse processo de contração muscular vem da clivagem do ATP. A clivagem do ATP, ela promove tanto a energia como também
atua junto à molécula de cálcio, perdão, junto ao íon cálcio, eles atuam para poder alterar a conformação de repouso das proteínas actina e miosina, e essa alteração conformacional é que vai reger o processo de forças atrativas que permite o deslizamento. E aí a gente vai compreender um pouquinho de quem a gente está falando. Quem são os responsáveis pela contração muscular? São a miosina e a actina. E a gente vai falar um pouquinho da molécula de miosina. A miosina consiste em um filamento composto por 200 moléculas de miosina. O que a gente tem aqui? Ó, a molécula de miosina é isso aqui. A molécula de miosina é isso aqui. Essa molécula apresenta duas regiões. A cauda, ou corpo, e a cabeça, né, que se projeta assim para longe do corpo. Se projeta para longe do corpo. A cauda é formada por duas cadeias pesadas, enquanto a cabeça apresenta cadeias leves. E aí, essa molécula única vai se juntar em torno de 200 para formar o que a gente chama de filamento. E aí, ó, olha o que a gente tem aqui. O filamento. Esse aqui é todo o filamento de miosina. Ou seja, esse filamento todo aqui, ó, é composto pela união de diversas moléculas dessa. O que a gente está vendo aqui, ó? Cabeça, cabeça, corpo, corpo, corpo. A união do corpo vai formar as hastes, que é esse segmento aqui retinho. Já as cabeças são responsáveis por formar o que a gente chama, ó, de pontes cruzadas. Só que a ponte cruzada não é só a cabeça. A ponte cruzada é composta pela cabeça e pelo braço. O que seria o braço? Seria o ponto de fixação. É essa região aqui, ó, por onde a molécula se fixa no segmento principal. A gente tem também regiões de dobradiça. São pontos móveis, ou seja, flexíveis, que estão nessa região aqui. Vou fazer de outra cor. Nessa região aqui, nós temos as dobradiças, que são pontos flexíveis. E esses pontos flexíveis são extremamente importantes no próprio deslizamento da molécula de miosina em relação aos filamentos de actina. Outra coisa importante é que a cabeça da miosina tem função de ATPase. A ATPase é uma enzima. O que essa enzima faz? Cliva ATP. A molécula de ATP é altamente energética. E quando ela é quebrada, ela forma ADP mais fosfato. Essa quebra libera uma grande quantidade de energia que é fornecida para o processo de contração.
Já os filamentos de actina, eles têm 3 pontos principais: a viga principal, a tropomiosina e a troponina. A viga principal, ó, é esse ramo que está aqui, que fornece essa haste. E essa haste, ela é formada pela proteína F polimerizada. Então, o que a gente tem aqui? Perdão, pela proteína G polimerizada. Nós temos várias moléculas de proteína G que se polimerizam formando a molécula da proteína F. Só que a gente não tem uma só. A gente tem que isso aqui é mais de um filamento, né? E aí eles são compostos pelas diversas proteínas, pelas actinas G, e formam uma hélice que se cruzam uma na outra, formando o que a gente está vendo aqui, ó. Esse cruzamento esconde o cruzamento esconde os pontos de ativação da actina. Ou seja, no estado basal, digamos assim, essa molécula de actina, esses filamentos de actina, os locais ativos deles não estão expostos. E quem são esses locais? Cada molécula de actina G tem um local onde tem ADP, que acredita-se ter uma função no processo de contração muscular. Aí temos lá a proteína F, mas a gente tem também quem? A tropomiosina. A tropomiosina, ela se enrosca aqui, ó, escondendo justamente quem? O ADP, o ponto de ADP, que é o local ativo, digamos assim, ou seja, o ponto que, quando está ativo, permite que a miosina interaja com a actina, certo? Então, vamos supor. Aqui está a molécula de actina. E aqui a tropomiosina enroscada, ó. Como se fosse fazendo isso aqui, ó, ao redor do corpo da actina. Peraí. Temos lá a actina, formada por actina G. E essa aqui é a proteína F-actina, formada pelos... Fica mais fácil assim, né? Actina G. E aqui, esse grandão, actina F. E a molécula de tropomiosina se enrosca. Se enrosca nessa actina F e esconde os pontos de interação, ou seja, os pontos contendo ADP, que permitem a interação entre a actina e a miosina. Além disso, nós temos a troponina, que é o complexo de 3 subunidades. A gente tem a subunidade I, subunidade C e subunidade T. Subunidade I, subunidade T e subunidade C. Acho que não ficou muito bem representado esse desenho. Mas a subunidade I,
ela tem uma interação melhor com a actina, enquanto a subunidade T interage com a troponina. Nesse sentido, a tropomiosina, nesse sentido, só botar aqui, a subunidade T tem afinidade pela tropomiosina. Isso aqui tudo é a molécula de troponina. Nesse sentido, a troponina, ela atua como uma mediadora da interação entre a actina e tropomiosina. Ela permite com que essa haste de actina e essa curvinha de tropomiosina permaneçam interligadas entre si. Só que aqui, ó, a gente tem outra região, outra subunidade. Essa subunidade aqui tem afinidade pelo cálcio. Quando o cálcio está em alta quantidade, a gente vai ter uma alteração conformacional nessa molécula de troponina que vai permitir com que a tropomiosina pare de recobrir os pontos ativos da actina. Assim, a actina fica ativada. Deixa eu ver isso melhor. Vamos lá. Quando a gente está em repouso, ou seja, no estado relaxado, o complexo troponina, que a gente tem aqui, molécula de actina, a gente tem a tropomiosina, vou fazer assim, fica melhor. A tropomiosina, e nós temos a troponina. Quando a gente tem um potencial de ação e a gente aumenta o cálcio vai interagir com a subunidade C, e isso vai fazer com que a molécula de tropomiosina que está aqui enroscada na actina se desenrosque. Então, é como se a gente tivesse uma alteração conformacional que vai puxar isso aqui. E a consequência é, no momento em que isso aqui é puxado pela permissão da troponina, o local ativo então aqui, ó, o local ativo da actina fica exposto. Se isso aqui que está ativo está exposto, a gente vai favorecer o quê? Vai favorecer forças atrativas entre actina e miosina. Tudo por causa de quem? Do cálcio. Se a gente está aqui, está em repouso, o local ativo está recoberto. Recoberto por quem? Pela tropomiosina. Entrou cálcio. Cálcio interagiu com a subunidade C da troponina. Troponina puxa tropomiosina. Expõe local ativo da actina. Favorece a interação entre a actina e a miosina por forças atrativas. O que a gente vai ter aqui? Deslizamento e, consequentemente, contração.
E aqui, o que eu acabei de falar, né? Cálcio se liga à troponina C, gera alteração conformacional, expõe os sítios de ligação da actina e ela fica ativada. Só que, para isso acontecer, a miosina também precisa estar o quê? Ativada. Como é que essa ativação ocorre? Eu contei que a cabeça da miosina ela tem função de quê? ATPase. É uma enzima, certo? Quando tem ATP na célula, essa enzima ATPase vai fazer com que o ATP ligado à região de cabeça da miosina seja clivado em ADP e fosfato. Isso aqui gera uma quebra de energia, quer dizer, essa quebra da molécula de ADP gera muita energia que fica engatilhada aqui, ó, como se fosse uma energia de mola. E eu contei que esse ponto aqui, que era a dobradiça, ele é um ponto que apresenta flexibilidade. Essa energia obtida pela clivagem da molécula de ATP, então aqui, ó, quebra ATP, forma ADP mais fosfato. Mais muita energia. Essa energia fica engatilhada aqui como uma mola e vai dar uma propulsão. Então, vai dar uma propulsão. E o movimento que a molécula de miosina vai fazer em relação ao filamento de actina é um movimento de ir adiante. Nossa, Mário, não estou entendendo. Calma. Quando a troponina desloca a tropomiosina, ela não vai deixar somente um local exposto. A gente vai ter vários sítios expostos. Vários sítios vão estar expostos. Enquanto isso, a ATPase também está aqui funcionando, formando formando ADP e fosfato e liberando energia aqui para essa região do ponto móvel das dobradiças. Então, a molécula da miosina, ela vai primeiro se ligar nesse local que está ativo, depois ela vai continuar se encaminhando pelo outro lugar que está ativo, depois pelo outro lugar que está ativo, e assim, ó, sucessivamente. Tanto é que aqui, ó, está tracejado, representando, ó, o movimento que ela está fazendo de ir adiante. Depois que ela chegou aqui, vai ser repetido, ó. Vai continuar indo adiante. Vai continuar indo adiante. Certo? Então, essa energia liberada pela clivagem da molécula de ATP vai fazer com que a actina esteja com o sítio exposto pelo cálcio, né? E que as moléculas de miosina caminhem adiante em direção à actina. Mas isso ó, só aconteceu por quê? A TPase permitiu a formação disso aqui, liberou energia para poder ficar aqui engatilhada. E outra coisa, se a gente tinha isso aqui ligado na cabeça, agora a gente tem isso aqui. Isso aqui não é igual isso aqui. Então, a gente também vai ter alteração conformacional. Teve alteração conformacional, sentiu maior atração aqui, ó, pelo sítio ativo da actina.
Então, a gente tem alteração conformacional em todo mundo, né? O que eu acabei de descrever para vocês, em relação à cabeça de miosina e ao processo de clivagem do ATP, é o que a gente chama de efeito FEM, que consiste na degradação de uma quantidade bem elevada de ATP na cabeça para poder permitir o seu respectivo movimento. Então, a gente tem a degradação de ATP na cabeça. Por quê? A cabeça ela tem atividade de ATPase, forma fosfato e ADP, e aí a gente permite a criação de energia e alteração conformacional. Isso vai fazer com que ocorra a ligação da cabeça da miosina ao ponto ativo, ou seja, aquele sítio exposto da actina. Quando a cabeça se liga ao ponto ativo da miosina, a gente tem também uma alteração do braço. Então, o braço, ele vai fazer o movimento de esticar e diminuir. De forma alternada. Ou seja, uma hora o braço ele vai ficar curtinho, outra hora ele vai esticar, permitindo a aproximação da cabeça. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vou tentar fazer isso aqui num modo mais visual. O braço esticou para permitir a ligação. Uma vez que a ligação acontece, esse braço vai dar uma diminuídazinha. Quando ele der essa diminuídazinha, concorda comigo que essa molécula de miosina ela vai vir para cá? Ou seja, a gente estava com isso aqui. Então, aqui está a actina, aqui está a miosina. Se ligou. Quando se liga, a cabeça está aqui e o braço encurtou aqui e a gente arrastou a molécula de miosina para frente. Aí, nesse momento, a gente vai ter o desligamento. E aí, a gente vai ter que, após se desligar, vai interagir com o próximo sítio da actina que está ativo. Quando que isso acontece? Quando a cabeça chega aqui, ela fica inclinada. E aí, nesse momento que essa cabeça se inclina e chega nesse momento aqui, o ADP que estava ligado, lembra que eu falei que, ó, que tem aqui? Molécula de ADP. Quando a cabeça se aproxima dessa região, desliga quem? O ADP sai. Quando esse ADP sai, a gente expõe outro sítio aqui de ligação. Para quem? Para o ATP. O ATP entra. O que essa molécula faz? Não cliva ATP em ADP, mas fosfato? Então, a gente vai ter o processo se reiniciando de novo. Então, aqui é só para recapitular. Fazer colorido, porque aqui ficou muito feio. Ficou muito feio. Ninguém merece. Então, vamos lá. Tentar representar esquematicamente. Ó. Moléculas de miosina, braço. Vou fazer para o outro lado. Boa a imagem que está acima. Braço, cabeça. Molécula de actina.
fininha. Moléculas de tropomiosina. Molécula de troponina. Quem veio aqui? Primeiramente veio o cálcio, interagir com a troponina C. Cálcio interagir com a troponina C, ele promove um desvio, promove uma alteração conformacional nessa região aqui, que gera uma lateralização dos filamentos de tropomiosina. E aí a gente vai expor os sítios ativos da molécula de actina. Ao mesmo tempo, nós temos que a molécula de ATP ocupa sítios aqui na região da cabeça da miosina, que tem função de ATPase. ATP se ligou aqui, vai sofrer ação da cabeça de miosina e vai formar o quê? ATP mais fosfato mais energia, que vai ficar engatilhada aqui no braço. Tenho energia, tenho exposição de sítio ativo. Ó, energia, exposição de sítio ativo, alteração conformacional da cabeça. O que vai acontecer? Vai interagir. Vai interagir. E aí, vamos representar aqui o processo de interação. Miosina. O braço encurtou. Cabeça interagiu com o sítio ativo da actina. Cabeça inclinou. O que vai acontecer? O ADP vai sair. Quando o ADP sai, outra molécula de ATP entra aqui. E aí o ciclo ele é reiniciado. Vai acontecer exatamente como aconteceu anteriormente. Aí eu tô vendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Vou botar na sequência. A miosina está fazendo que movimento? Ela está fazendo isso aqui, depois está vindo para cá. Depois, isso aqui, depois para cá. Em relação a quem? Aos pontos ativos da molécula de actina. Então, vocês concordam comigo que está havendo um deslizamento? A miosina está indo para lá. E a actina nem que ela está indo para lá, né? Mas o fato da miosina vir para cá faz com que esses sítios ativos meio que migrem para o lado contrário. E aí a gente vai ter o encurtamento da fibra, que é o processo da contração muscular. E aqui eu já falei, né? E é isso. Entendeu? O processo de contração muscular a nível molecular é isso. Degradação de ATP na cabeça de miosina e utilização do cálcio para poder mobilizar a exposição do sítio ativo da actina. É isso. Pois bem, eu falei anteriormente que a gente não tem como fazer contração muscular sem energia, e essa energia vem especialmente da onde? Da clivagem do ATP. Aqui está representado a molécula de ATP, nós temos uma molécula de adenina e uma ribose formando uma adenosina, isso aqui é uma adenosina, e a adenosina está ligada a um grupo trifosfato. Ó, um fosfato
outro fosfato, outro fosfato. Pronto. E aí, dentro da nossa célula, a gente tem algumas fontes de fosfato. A gente está contraindo o músculo toda hora, então a gente precisa de muito ATP. Você aí sentado na sua cadeira assistindo essa aula, você está contraindo o músculo. Para você ficar sentado, você precisa contrair o músculo, certo? Então, é uma coisa que a gente está usando a todo momento. Pois bem, a gente precisa dessa molécula de ATP não só para promover o engatilhamento da cabeça, de miosina, mas o processo de colocar o cálcio de volta no retículo sarcoplasmático e fazer a bomba de sódio e potássio para promover a repolarização também precisa de energia. A gente viu que para poder repolarizar a célula, a gente tem que colocar substâncias contra um gradiente eletroquímico. Não é favorável fazer isso. Então, tudo que não é favorável, a gente precisa de energia para fazer, certo? E a gente tem esse ATP, ele pode vir de diferentes fontes. Primeiramente, a gente faz quebra da molécula de glicose a todo momento, certo? Então, a gente está fazendo aqui, a gente está respirando, está fazendo respiração celular, e a respiração celular, ela produz um ATP. Esse ATP gerado, ele fica armazenado na célula. E para que a gente consiga manter de forma sustentada a contração muscular, o ATP armazenado inicialmente, ele é suficiente para promover a contração por 2 segundos. Isso é suficiente para nós? Não é, né? A gente contrai músculo o tempo todo. Então, a gente precisa de outras fontes para poder obter esse ATP. Quais são essas outras fontes? Nós temos a fosfocreatina, e aí a energia armazenada pela fosfocreatina é suficiente para poder manter a contração de 5 a 8 segundos. Nós temos o ATP gerado pela glicólise, ou seja, a quebra da molécula de glicose a partir do glicogênio armazenado. A gente tem que alguns tecidos do nosso corpo armazenam uma glicose na forma de glicogênio, né? A bioquímica tem que ser relembrada nesse sentido. A gente faz isso no músculo, né? Nós temos o glicogênio hepático. O glicogênio hepático, a glicose mobilizada por ele não é para isso. A glicose mobilizada por ele é para poder manter a glicemia, né? O sangue. Enquanto essa glicólise do glicogênio muscular é para ele mesmo. O músculo vai quebrar o glicogênio para ele mesmo, ele não vai dividir com ninguém, certo? E essa energia promovida pela glicólise do glicogênio pré-armazenado no músculo é suficiente para sustentar a contração muscular em torno de 1 minuto. Isso porque a glicólise ela pode levar à formação de algumas substâncias que interferem no seu próprio aproveitamento energético. A gente vai ter que usar essa energia para outra coisa, não somente a contração muscular, né? Então é isso. Por fim, nós temos o metabolismo oxidativo das diversas nutrientes que a gente obtém, como carboidrato, lipídios e proteínas. E aqui, né, é a energia que de fato nos sustenta. Nos sustenta, né, na contração muscular de 2 a 4 horas. E a gente fala um pouquinho da contração muscular. As características dessa contração. A contração muscular, ela pode ser do tipo isométrica ou isotônica. Quando a gente fala de contração isométrica, iso vem de mesmo, e métrica vem de tamanho.
No tipo de contração isométrica, a gente tem que, quando a contração do músculo ocorre, essa fibra ela não encurta, ou seja, ela fica do mesmo tamanho. Quando a gente consegue ver isso? Quando a gente faz a força para poder segurar algum objeto no ar. Por exemplo, vamos supor, você está com o braço esticado e você quer segurar uma panela cheia. Quando você está segurando a panela cheia numa mesma posição, você está contraindo o seu músculo para poder manter aquela panela cheia elevada. Mas você não está diminuindo o tamanho daquela fibra. Porque quando a gente fala em diminuição do tamanho da fibra, consequentemente, você vai ter algum movimento, certo? Então, aqui, ó. Contração isométrica. A pessoa está fazendo a força, ó, para poder segurar o pezinho da academia dela, mas não está tendo não tá tendo o encurtamento da fibra. Está tendo contração. Por quê? Porque eu estou fazendo uma força para poder levantar esse objeto. Eu estou fazendo força. Ó. Se eu estou fazendo força para levantar, a gente tem uma força contrária aqui. Quem? A força gravitacional. A força gravitacional está indo para baixo. E a força do meu músculo está indo para cima. Só que nesse momento eu não estou tendo encurtamento dessa fibra, porque a partir do momento que eu tiver contração dessa fibra aqui, você concorda comigo que vai ter movimento? Claro, né? Se eu tiver encurtamento dessa fibra aqui, o que vai acontecer com o meu braço? Aí vai formar, vai fazer aquele exercício do bíceps da academia para poder crescer e ficar fortinho, né? Já na contração isotônica, é o mesmo caso. O músculo encurta em resposta a uma carga fixa. Então, aqui é mesmo tônus. Nesse caso, se a gente tem uma força de 2 quilos contra o nosso braço, mas a gente vai ter que fazer uma força um pouco maior ao ponto de gerar encurtamento. E quando a gente gera esse encurtamento de fibra, a gente tem a produção do movimento. Além disso, nós temos alguns tipos de fibra muscular. Vocês já ouviram falar de fibras lentas e fibras rápidas. As fibras lentas, elas têm como característica serem pequenas, os nervos que vão inervar essas fibras também são pequenos, mas olha só o que elas têm, ó. Elas têm um suprimento sanguíneo muito alto, um número muito grande de mitocôndrias e uma grande quantidade de mioglobina. E para quem não sabe, a mioglobina é uma proteína heterotetramétrica, né? Ela é responsável por armazenar oxigênio dentro dos músculos. E aí você olha para essa condição aqui, suprimento sanguíneo, alto número de mitocôndria, muita mioglobina que armazena oxigênio, o que você pensa aqui? Metabolismo é o quê? Aeróbio. Produz muita quantidade de quê? ATP, certo? E quando a gente pensa num esporte mais de corrida, a longa distância, que você precisa ter uma produção alta de ATP por muito tempo, essa aqui é um tipo de fibra interessante, né, para poder se evoluir. E aqui a gente tem também as fibras rápidas. As fibras rápidas, olha o que elas são, ó. São mais fortes. Retículo sarcoplasmático muito extenso. O que isso aqui quer dizer? Muito cálcio. O cálcio não, um principal responsável pela força dessa contração são fibras fortes. Além disso, elas têm muitas enzimas da via glicolítica. A via glicolítica é aquela quebra inicial da molécula de glicose, mas não necessariamente essa quebra inicial de glicose vai fazer com que essa glicose vá para a cadeia transportadora de elétrons, né? Não vai fazer isso, não necessariamente. Então, a gente tem aquela etapa inicial
da via glicolítica, mas não necessariamente a gente tem aquela fosforilação oxidativa que vai produzir grande quantidade de ATP, né? Então, aqui, ó, fato é, tem pouca mitocôndria. Além disso, vasos sanguíneos também são poucos. Nesse caso, a gente tem um metabolismo mais anaeróbio. O metabolismo oxidativo, ele acaba sendo secundário. Se a gente fosse pensar num esporte que eu preciso ser muito forte e eu tenho muita enzima glicolítica armazenada, se as fibras são maiores e extensas, seja, fibra maior, eu consigo armazenar o quê? Mais o quê? Glicogênio. Esse tipo de fibra aqui é mais comum para esporte de explosão, ou seja, aquela corrida de 100 metros que eu tenho que correr muito rápido, e força. Já isso aqui, ó, é mais adequado para quê? Corrida de longa distância. Isso aqui explica um pouquinho. Como é que é o cara que corre nesse aspecto aqui? O cara que corre a longa distância, já reparou que ele é magrinho? Ele é magrinho por quê? O que ele vai ter mais de quantidade aqui? Ele tem pouco músculo? Não necessariamente, ele tem bastante músculo, só que o tipo de fibra muscular dele é diferente do cara que corre aqui. Quem corre aqui? O Usain Bolt, né? Então, ele tem uma quantidade de músculo bem extensa, ele é um cara bem forte, corre muito rápido. Por que ele tem que ser forte? Tem que ter uma fibra grande para poder ter muito glicogênio, para poder ter muita explosão, certo? Mas o quê? Levantamento de peso, certo? CrossFit, que é um esporte de explosão. Então, assim, não tem melhor esporte ou pior esporte, né? Todos têm os seus benefícios, todos têm também os seus danos. É importante a gente falar disso, né? Mas a gente tem características diferentes para determinado tipo de esporte que você compete, certo? E aí a gente também fala um pouquinho da mecânica da contração. Conforme a gente falou, para contrair, a gente precisa de uma unidade motora. E a unidade motora consiste nas fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa. Aqui eu escrevi errado. Eu, na verdade, acho que foi o corretor. É inervadas, de inervação. Nervadas. Acontece que a gente pode ter. A gente tem, como eu falei para vocês, aqui está falando motoneurônio. Motoneurônio é igual neurônio, motor. Nesse caso aqui, é o inferior. Aí lembra lá do cérebro, medula, certo? E da medula sai um neurônio que vai inervar a fibra muscular. Basicamente isso. E aí, como que ocorre a ativação? Pois bem, a gente tem que o comando que vem aqui do cérebro vai perpassar as fibras do motoneurônio superior, vai se despolarizar e atingir um motoneurônio inferior, e o motoneurônio inferior vai ativar a unidade motora. A unidade motora é isso aqui. A unidade motora é isso aqui. Corresponde à fibra e ao neurônio inervado por ela. Pois bem,
Fibras pequenas, fibras pequenininhas, fibras musculares que são pequenininhas, elas apresentam maior número de fibras nervosas oriundas aqui da medula, maior número de fibras nervosas oriundas da medula, para poder controlar o mesmo segmento. Vamos supor que é isso aqui, ó. Neurônio motor inferior. A gente pode ter um neurônio motor inferior controlando um músculo pequenininho, mas também a gente pode ter um motoneurônio inferior controlando um músculo grandão. A gente pode ter unidades motoras desses dois perfis. A unidade motora que tem esse perfil aqui, de músculos pequenos, apresenta um controle mais fino da sua contração. Onde que a gente tem isso aqui? Na mão, né? Na mão a gente não tem função de pinça. Ali a gente tem muito músculo pequenininho, com um ajuste muito fino de movimento, controlado por múltiplos nervos, e justamente por ser pequenininho, ó, concorda comigo que a ativação disso aqui é mais rápida? Então, elas respondem mais rápido ao estímulo. Em contrapartida, quando a gente tem essa configuração aqui, e os músculos são grandes, o controle é mais grosseiro. Onde que a gente tem isso aqui? No músculo sólido da perna. Você não consegue pensar em controlar sua panturrilha de uma forma tão delicada como você controla o seu dedinho da mão. E aí, vamos lá. A gente tem com que a força produzida por esse músculo também precisa passar por um mecanismo chamado de somação. O que é a somação? Somação, olha o nome, né? Somar. É somar. A força gerada por cada músculo pode ser somada para a gente produzir uma força maior. É como se eu tenho essa fibra aqui que foi ativada. Tenho essa fibra que foi ativada, essa fibra que foi ativada, essa fibra que foi ativada, fibra que foi ativada. Essas forças podem se somar para produzir uma força. Então, tem aqui várias forças pequenininhas que vão ser somadas para virar uma força grandona. Certo? Quando a gente tem esse processo de eu tenho múltiplas fibras musculares pequenininhas que somam uma força uma com as outras, a gente tem um processo de somação de fibras múltiplas. A força vai aumentando sucessivamente até produzir uma força máxima. Então, vamos lá, somação das forças. É a soma dos abalos de cada fibra para poder aumentar a intensidade da contração muscular. A gente vai ter uma maior força de contração. Isso pode ser por fibras músculas, como eu acabei de explicar, fibras pequenas vão ter as forças somadas para produzir uma força grande. E aí a gente aumenta o poder de contração. E a gente tem também a somação por tetania. Nesse caso, a gente tem uma fibra única. Só que
a gente tem a fibra única e a gente vai aumentando o estímulo para que essa fibra se contraia. Então, bato. Contração, 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 contração. A soma dessas contrações numa única fibra vai produzir uma contração mais total e contínua, né? Atinge um nível crítico, onde ela não pode aumentar mais, ou seja, atinge um nível crítico, em que não é mais possível, gerar outro estímulo. Ou seja, esse gráfico aqui representa muito bem. Quando a gente tem esse nível que você não consegue mais gerar nenhum estímulo para contrair, a gente tem o que a gente chama de tetanização. Então, aqui nesse gráfico é possível ver de uma forma muito evidente isso aqui, né? A gente está aqui, a força e a fibra. Deu estímulo para contrair, 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 contrair. Aí eu vou somando, ó, vários estímulos várias vezes na mesma fibra, aumentando a capacidade de força dessa fibra. Até que eu cheguei no nível crítico que eu não consigo mais aumentar a força. Olha aqui, ó. Você tá vendo o pontinho subir? Não dá para ver, porque não tem mais como você promover esse aumento de força. Pois bem, isso aqui a gente acabou já falando lá no começo, né? Então, a gente tem que, para a gente ter a contração muscular, a gente fala de uma transmissão neuromuscular. A transmissão neuromuscular, ou seja, neuro, fibra nervosa, músculo, fibra muscular, ocorre na região que a gente chama de placa motora. A placa motora, se a gente pensar na descrição dela, consiste na fibra nervosa mielinizada, mas a fibra muscular esquelética. Placa motora é justamente isso aqui, ó. Quem tá aqui? Neurônio, seu prolongamentozinho final, na região do músculo, certo? A fibra nervosa apresenta uma região que a gente chama de goteira sináptica. A goteira sináptica é justamente aquele pezinho que eu mostrei para vocês que vem do neurônio. E nessa goteira vai ser gotejado o quê? As vesículas contendo acetilcolina. A fenda é o espaço entre as membranas, né? Ou seja, acetilcolina. Falei anteriormente, né? Da fenda sináptica. A acetilcolina ela vai ser liberada aqui. Esse espacinho que tem entre a membrana do neurônio e a membrana da fibra, ou seja, entre o sarcolema, é o que a gente chama de fenda. Esse espacinho aqui é a fenda. E aí tá aquilo que eu já expliquei anteriormente, né? A fibra ela é subposta, né, a um potencial de ação. A gente tem abertura de canais de cálcio, dependente de voltagem, lá na fibra nervosa. Essa entrada de cálcio permite a exocitose de vesículas, mais ou menos 125 vesículas, contendo moléculas de acetilcolina. A acetilcolina vai atuar no receptor nicotínico, que é um canal iônico de quê? Sódio. A gente tem um fluxo rápido de sódio, alterando o potencial local, né?
Isso tem um nome, que é potencial de placa motora. A gente pode até colocar lá no começo, né? Que a gente viu isso antes. Isso aqui, ó, tem um nome. Potencial de placa motora. Certo? Potencial de placa motora. E aí a gente tem a ativação daqueles canais de sódio que estão ali do lado, que são canais de sódio dependentes de voltagem, que vão permitir a propagação do potencial de ação ao longo da membrana propriamente dita. E aqui, ó, aquilo que eu falei anteriormente, a acetilcolina ela não fica atuando de forma sustentada na membrana, né? Até porque isso promove até uma condição em resposta a um medicamento que pode gerar uma paralisia flácida. A gente tem que ter esse desprendimento da ação da acetilcolina. E uma das coisas responsáveis por esse desprendimento é porque, fisiologicamente, ela acaba se desprendendo mesmo, ou o canal mesmo para de responder à ação dela. Isso é um mecanismo fisiológico protetivo, porque a gente realmente não pode ficar contraindo o músculo o tempo inteiro. Mas aí, a acetilcolina ela pode ser degradada pela enzima acetilcolinesterase. O que ela faz? Ela degrada a molécula de acetilcolina, formando colina e acetil. E aí a gente já viu, né, o acoplamento. A gente não viu dessa forma, mas a gente viu lá no mecanismo geral que o potencial gerado pela placa motora vai ser dissipado por toda a membrana e atinge os túbulos transversos do músculo. A gente chegou a não ver, mas a gente sabe, a gente viu no ciclo cardíaco também, né? Que existem os túbulos transversos entre as fibras musculares, e esses túbulos transversos eles têm uma conexão direta com o sarcolema e o retículo sarcoplasmático. Uma vez que, ó, o que a gente tem aqui, ó? Sarcoplasma, túbulo transverso, potencial de ação, ele começa por aqui, na placa. Ele vai se propagar pelo túbulo transversos e vai gerar a excitação de quem? Sarcoplasma. Perdão, retículo sarcoplasmático. Do retículo sarcoplasmático, a gente tem liberação de cálcio para o sarcoplasma, a qual vai interagir com a troponina C, permitindo a contração muscular. Posteriormente, esse cálcio ele é removido, né, por bombas de cálcio. E essas bombas de cálcio elas têm transporte ativo. É um dos mecanismos que leva ao gasto energético na contração muscular. Não é só o deslizamento da cabeça de miosina, certo? Então, transporte ativo, então a gente também consome ATP aqui. E aí a contração ela vai ser interrompida pela remoção do cálcio e pela repolarização celular. Aí já entra o quê? Bomba de sol de potássio, que é um dos 3 momentos que também envolve o gasto de ATP. Então, se você parar para pensar, o que é gasto de ATP? A contração muscular propriamente dita, mas também processos de repolarização e bombeamento do cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Por fim, a gente fala um pouquinho de algumas condições clínicas que envolvem esse processo de contração muscular. A gente tem, primeiramente, uma condição clínica chamada miastenia gravis. Nessa condição clínica, a pessoa ela produz autoanticorpos que atacam o receptor nicotínico lá da junção neuromuscular.
Aí pensa comigo. Se eu não tenho receptor nicotínico aqui na junção neuromuscular, o que vai acontecer? O que não vai acontecer, melhor dizendo? Vou desenhar aqui, ó. Fibra, acetilcolina. O que a gente tem lá na membrana da fibra muscular? Receptor de acetilcolina. A acetilcolina ela vai estar sobrando nessa condição. Por quê? A pessoa produz anticorpos que degradam esse receptor. Se esse receptor não está sustentado, eu não vou ter aqui ó, aquele potencial de placa. Se eu não tenho esse potencial de placa da membrana, não vou ter ativação dos outros canais de sódio, dependentes de voltagem. Se eu não tenho ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem, a pessoa ela vai ter uma contração muscular muito fraca, certo? Não vai ter contração muscular ali naquela região. E aí a pessoa pode ter uma paralisia, que dependendo do local, principalmente se a gente fala de músculo respiratório, pode causar um óbito. E outra condição que também pode acontecer é a hipertermia maligna. E hipertermia, a gente pensa no quê? Aumento de temperatura. Isso aqui é uma síndrome farmacogenética, ou seja, que altera o receptor de rianodina do retículo sarcoplasmático. Isso aqui eu acabei falando na aula de músculo cardíaco, mas a gente, para poder ter essa liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático, a gente tem receptores de rianodina aqui, certo? A gente tem receptores aqui também. Perdão. Receptores. A gente tem receptores aqui no retículo sarcoplasmático também. Acontece que quando a gente fala de farmacogenômica, farmacogenética e farmacogenômica, a gente está falando de pessoas que têm alterações em receptores. Isso é uma característica genética dela. O fármaco, ele é feito para se encaixar no seu receptor. Acontece que tem pessoas que podem ter uma mutação, que ao invés de a gente ter esse encaixe aqui, a gente tem um encaixe que essa molécula de fármaco fica aprisionada aqui, dentre outras. É só para exemplificar, tá? Não estou falando que é isso que acontece. E aí essa pessoa responde de uma forma muito exacerbada a determinado tipo de medicamento. Então, algo que, por exemplo, às vezes era para se ligar, fica ligado para sempre, certo? Isso por conta da característica genética da pessoa, que leva ela a formular, quando ela vai fazer transcrição gênica, um receptor com muita afinidade pela molécula do fármaco. Então, a consequência é que essa pessoa tem uma resposta muito exacerbada. Ou então, essa pessoa pode ter uma dificuldade de eliminar aquele fármaco, dentre outras questões. Nesse caso, o receptor de rianodina das pessoas é que está alterado. Dessa forma, essa pessoa responde de uma forma muito intensa a alguns anestésicos inalatórios, derivados de halogênio e succinilcolina. A consequência é que esse canal vai liberar muito cálcio. Vai liberar muito cálcio aonde? Então, a gente tem aqui uma alta concentração de cálcio no sarcoplasma, o que aumenta a intensidade da contração muscular. Só que aí eu disse, o processo de contração muscular, o que vai ter no processo de contração muscular? A gente também não tem um gasto de ATP? O ATP, ele é clivado em ADP mais fosfato,
parte dessa energia, vai para o engatilhamento das cabeças de miosina e outra parte é perdida por calor. Agora pensa comigo, estou com uma contração muscular muito sustentada, muito exacerbada, eu vou perder muito calor, causando o quê? Hipertermia maligna. Sabe aquela pessoa que, assim, aquele comentário tipo, vou fazer cirurgia, não sei se eu vou voltar? Uma das causas é isso aqui. Você pode responder de uma forma muito exacerbada ao anestésico e nem voltar, certo? Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp, estou à disposição. E é isso.